Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com o intérprete Durley. E hoje nós vamos continuar falando sobre o relevo e os seus agentes modificadores, né? Concluindo a terceira parte de um ciclo de 3 aulas, né? Que foi sobre os relevos, os agentes internos, e hoje nós vamos estudar sobre os agentes externos do relevo. Ao processo de desgaste e, ao mesmo tempo, de construção de novas formas de relevo, dá-se o nome de erosão. Como foi visto no capítulo anterior, os agentes externos mais importantes para a alteração do relevo por meio do processo erosivo são a água, o vento, as geleiras e as transformações provocadas pelos seres humanos. A ação da água, do vento e das geleiras é realizada em três etapas: desgaste, que é a chamada erosão, o transporte e a deposição. Então, a gente vê que o processo erosivo, né, ele está diretamente ligado, né, na modificação do relevo, né? E esse processo erosivo, ele pode acontecer por meio da água, por meio do vento e por meio das geleiras. Então, para começar, vamos estudar a ação das águas, né? A ação das águas, inicialmente das águas das chuvas, que são chamadas a erosão pluvial. As águas da chuva, a erosão pluvial, que caem sobre a superfície terrestre, evaporam-se infiltrando-se no solo, terrenos permeáveis ou simplesmente escoam. Se a área for relativamente plana, parte da água da chuva cai e escoa sobre o terreno suavemente. Em regiões mais acidentadas, pode-se formar enxurradas. Então, nessas regiões mais acidentadas, né, pode haver essas enxurradas. E se caso não houver uma cobertura vegetal, né, que ela vai ter a função de amenizar o impacto da chuva, né? Quando chove, a vegetação que está aqui, ela facilita o processo de infiltração. Então, quando essa vegetação ela é retirada, vai favorecer para que ocorram os deslizamentos. Por quê? Porque a vegetação ela vai servir como uma capa protetora. E aí, quando se tira essa capa protetora, a água que vai cair da chuva, né, essa água da chuva que está caindo aqui, ela vai escorrer muito rápido, né? Ela vai correr muito rápido. E com isso, vai levar aquele solo que está exposto acontecendo, né, esses deslizamentos de terras nas áreas urbanas. E aqui a gente tem um exemplo de como deveria ser uma ocupação em costa. Né? Aqui a gente vê exemplos de como está errado, né? E aí a gente vê um único exemplo aqui correto e vocês veem que esse exemplo correto ele está associado com a vegetação, né? Se você retira a vegetação, quando vem a chuva, tudo que está em cima, né, vai escorrer e vai acabar levando, carregando, como acontece na maioria das cidades onde a gente tem ocupação em locais de morro, né, levando as casas, né, vai cair, vai haver os desmoronamentos, os deslizamentos de terra, prejudicando assim a população. Então, do primeiro agente externo que modifica o relevo, a gente pode dizer que é a ação das águas da chuva ou a chamada erosão pluvial. Um outro exemplo da força, né, da erosão causada pela água é a erosão fluvial, que também é chamada erosão pela força das águas dos rios, certo? O trabalho de desgaste provocado pelas águas dos rios sobre a superfície recebe o nome de erosão fluvial. Por meio da erosão, o leito do rio é ampliado e formam-se suas vertentes, encostas ou margens, que delimitam o trecho por onde ele corre, ao qual se dá o nome de vale. Então, quando o rio ele vai correr, né? À medida que a água do rio ela vai passar, vai se abrindo nessas chamadas vertentes, né? Que vão delimitar o trecho por onde ele vai correr. E a forma como ele vai ampliar o seu leito vai depender do volume d'água, né, que ele vai receber.
Quando essa água que corre no rio, ela vai passar por terrenos pouco inclinados, terrenos mais planos, digamos assim, o material que vai sendo desagregado pelo rio, né, pela água do rio, vai se acumular nas margens, principalmente no período de cheias. E aí isso pode dar origem às planícies. As planícies que resultam da acumulação dos detritos transportados pelas águas dos rios, que são chamadas de planícies aluviais. E elas vão ser caracterizadas por ser rica em material orgânico, né? E com isso favorecer o plantio, né? A agricultura. A erosão marinha é a ação das águas do mar sobre os costões do relevo litorâneo, denominada erosão marinha, nessa figura 34 aqui que vocês estão vendo, tende a desgastá-los. Quando esses costões são constituídos de rochas cristalinas, magmáticas ou metamórficas, formam-se as falésias, como a gente vê aqui nessa figura 35. Se forem formadas por rochas sedimentares, surgem as barreiras. Então, a gente vê aqui o exemplo dessa erosão marinha, nessa figura 34, né? A água do mar, à medida que ela vai encostando, né, nas chamadas falésias, a falésia ela vai quebrando, né, e vai assim modificando o relevo. A erosão glacial, os movimentos ou as alternâncias do gelo e o derretimento das geleiras também contribuem para o desgaste do relevo. Ao se deslocarem, agindo sobre a crosta terrestre, as geleiras causam um tipo de erosão denominada erosão glacial. As geleiras, elas são encontradas nas regiões frias, né? E também nas partes elevadas do relevo, onde a quantidade de neve que cai é superior à quantidade de neve que vai derreter. E aí elas vão ocupar os vales e as encostas das montanhas. Então, nesses lugares, a queda da neve faz com que o volume das geleiras aumente. E assim, o peso que elas vão exercer, né, no relevo montanhoso, ao deslizar, né, pelas encostas, o gelo ele vai levar, né, vai carregar com ele parte das rochas e aí isso vai provocar o alargamento e o aprofundamento dos vales. Terminadas, né, a ação das águas, né, os agentes, as erosões causadas pela ação da água, a gente agora vai ver a ação dos ventos, né, que é a erosão eólica. Os ventos produzem modificações no relevo por meio da erosão eólica. O vento, ao lançar pequenas partículas de rocha contra as outras rochas, pode provocar um lento desgaste por meio do atrito. Esse material desgastado pela ação do vento, ele pode ser transportado e pode ser depositado em outros locais, que vão dar origem às dunas, né? Que são os montes de areias que a gente geralmente encontra nos litorais, né? Ou em áreas desérticas e semidesérticas, né? Essas, como vocês estão vendo aqui. Essa areia, né? Essas rochas, essas areias que são pequenos pedacinhos de rochas, né? Que estão sendo carregados pela ação do vento, esse vento, né, ao cessar esse vento, essas partículas de areia elas vão se acumular e vão dar origem às chamadas dunas. Como nesses locais não tem, né, vegetação para segurar essa areia, né, o vento vem e carrega. Até quando você está na praia, você pode perceber que quando dá um vento, você sente a areia fixando em você, né? Pegando na sua pele. Então, lá em locais onde acontece a formação de dunas, esse vento muito forte vai carregar essas partículas de areia e vão se acumular, formando as dunas, como eu já tinha falado. E também o vento ele pode modificar as rochas, né? Como vocês podem ver aqui. Isso aqui também é um exemplo da erosão causada pelo vento, né? Daqui, claro que aqui não é só a força do vento, é o vento junto ao calor, né? Que vai quebrar e vai modificar as rochas. Mas isso também isso aqui é uma imagem lá nos Estados Unidos, certo? Mas isso também aqui é fruto da força da erosão eólica, certo? O vento combinado
com outros agentes. Então, terminada a ação da água, das geleiras e do vento, a gente tem um dos principais modificadores constantes dos relevos são os seres humanos, que vão interferir, né, na natureza a partir do momento que se constrói estradas, túneis, viadutos, pavimentam as ruas, avenidas, né, alteram também a parte do litoral, né, nas beiras-mar, fazendo construções. E também quando se faz a atividade de mineração, ao abrir as crateras, né, e criando os degraus para que sejam retirados os minérios. Isso tudo, né, são formas de modificar o relevo ou acelerar algum processo de modificação do relevo. Também outra forma de modificar, né, de alterar o relevo é a partir da construção de aterros, como os aterros do Flamengo, lá na cidade do Rio de Janeiro, né, que é quando se coloca aterro, né, nas porções do mar no litoral. Né? Isso também é uma forma de modificar os relevos. Né? Então, de tudo que a gente já estudou de relevo, nós vamos finalizar por aqui, né? Lembrando das formas de relevo, dos agentes internos e dos agentes externos que modificam o relevo. Então, nós concluímos agora o conteúdo de vocês, o conteúdo bimestral, e a gente agora vai se ver no próximo bimestre, tá certo? Então, um bom fim de bimestre para vocês e até as próximas aulas.